Pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Fran. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Crochete com Fran. E hoje, minha gente, eu trago para ensinar vocês esse suplá maravilhoso. Olha isso, pessoal, que coisa mais linda. Eu recebi uma encomenda desse modelo, tá? Na verdade, a cliente me mandou um centro de mesa. E aí eu tive que desenvolver, né, para fazer aí o suplá. Ficou assim maravilhoso. E ele ficou, gente, econômico, né? Eu achei. Eu vou passar para vocês o tamanho. Ele mediu aqui no meu ponto. Eu usei agulha 3,5 e o fio 6, tá? Barbante 6. E ele ficou com o tamanho de 40 centímetros de diâmetro. E eu gastei um total de 156 gramas, tá? Ele ficou grande. Eu acho ele lindo, esse modelo. Olha que perfeito. Olha esse bico, gente. Olha esse bico, que maravilhoso. Então, eu vou ensinar vocês essa linda peça. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam e que vocês vendam muito, tá? Mas antes de eu começar aqui a nossa aulinha, eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever-se e deixar o joinha, porque vai me ajudar bastante. E compartilhar, né, a nossa aula aqui, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho, certo? Então, vamos agora para o passo a passo. Boa aula a todos! Então, vou pegar aqui os materiais. Vou estar usando a agulha 3,5. Vou precisar da tesoura para fazer o arremate. Eu vou usar essa cola para colar a pontinha do arremate. E vou estar trabalhando com fio cru, tá? Ó, fio cru 6, tá? Fio 6. Então, vamos começar. Eu vou pegar aqui a minha agulha. E vamos começar. Eu vou fazer aqui, ó, um nozinho inicial aqui. Eu faço sempre assim, ó. Ó. Aí eu venho aqui, pego o fio, passo aqui, ó. E puxo aqui, ó. Seguro as duas perninhas aqui e puxo, tá vendo, ó? Então, vamos lá. Eu tô aqui, ó, com a minha laçadinha inicial. Então, agora eu vou subir um total de 5 correntinhas. Então, vamos lá. Uma. Ó, tem aqui uma, duas, 3, 4, 5. 5 correntes. Venho aqui na primeira corrente, ó. Ó, o nozinho fica aqui. Então, venho aqui nessa primeira corrente que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. E fiquei aqui, ó, com uma argolinha, tá? Eu quero essa argolinha bem pequena, tá? Agora aqui, ó, eu venho aqui dentro da argolinha, ó. Tô aqui com a laçadinha, eu venho dentro da argolinha aqui, ó. Pego o fio que vem do novelo, subo aqui, fico com duas laçadas. Faço um ponto baixo, subo uma corrente. Aqui é meu primeiro ponto alto, tá? Então, a gente faz esse ponto alto, ó, que é um ponto alto falso. E faço mais uma corrente de espaço. Laço e venho novamente aqui dentro, ó. É bem apertadinho, ó. Dentro aqui dessa argolinha e faço um ponto alto. Uma corrente, novamente um ponto alto. E repare que eu já tô segurando essa perninha para ir escondendo, debaixo dos pontos. Uma corrente, um ponto alto. Eu vou fazer 12 pontos altos separados por uma corrente, certo? Ó, já tenho aqui uma, duas, três, quatro, 5. Então, eu vou fazer até completar 12 pontos altos. Lembrando que tem uma corrente de separação entre um ponto e outro. Então, vou adiantar aqui, volto já. Baixei aqui um pouquinho a câmera para vocês verem melhor. Olha, fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz aqui minha correntinha. Tá vendo, ó? Fiquei aqui, agora dou uma regulagemzinha aqui, ó. Só dar aquela puxadinha aqui. Nesse pontinho, nesse cordãozinho aqui. Só pra ficar mais juntinho, ó. E, gente, repare que não fica um ponto em cima do outro, tá? Então, eu fiz 5 correntes e deu pra fazer os 12 pontinhos, ó, um ao lado do outro. Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu venho aqui, ó. Ó. Eu tiro aqui a minha agulha, tá? Deixo a laçadinha. E eu venho aqui. Aqui eu fiz um ponto baixo, uma corrente e fiz mais uma corrente de espaço, tá? Então, eu venho aqui o ponto baixo nessa corrente. Essa aqui é de espaço, então, eu venho nessa corrente aqui, ó. Eu sempre faço isso, ó, pra mim marcar aqui, ó, pra vir por trás. Pego essas duas pernas aqui, ó.
Tá vendo? Duas perninhas. Aí eu venho com essa laçada e passo para trás. Gente, esse fechamento fica perfeito, tá? A sua peça fica perfeita. Ó, dá aquela puxada na laçada. Tá vendo, ó? Puxei, venho novamente, ó, pela frente, ó. No mesmo espaço. Venho no mesmo espaço, pego o fio que vem do novelo e faço novamente, ó, um ponto baixo, ó, e uma corrente. Tá vendo? Que é o famoso ponto alto falso. Laço, venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Vou ficar aqui com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Tá vendo? Faço uma corrente, venho no outro ponto e faço 2 pontos. 1, 2. Uma corrente, venho no outro ponto. E vou trabalhar essa carreira dessa forma, fazendo 2 pontos para cada ponto de base, separado por uma corrente. Então, vou adiantar aqui e volto já. Gente, fica bem certinho, tá? Então, cheguei novamente aqui no início, ó. Fiz aqui minha correntinha. Sempre eu vou fechar dessa maneira, tá? Então, eu faço a correntinha e solto aqui, ó, a laçada, certo? Aí, eu venho aqui, ó. Aqui é o ponto baixo, aqui é a correntinha que eu fiz. Então, eu faço isso, ó, só pra marcar. Aí, eu venho por trás, ó, por trás aqui, ó. Aí, pego essas duas pernas aqui, ó. E pego a laçada e passo, levando para trás. Opa. Passando aqui, levando para trás, ó. Levei. Aí, eu pego aqui o fio que vem do novelo, ó. Dou aquela regulada. Aí, eu venho novamente, ó, pela frente. É sempre a mesma coisa, tá? Então, ó, faço o ponto baixo, uma corrente. Aí, eu venho no ponto seguinte, ó, aqui do ladinho, ó, fica bem apertadinho aqui. E faço 2 pontos aqui. Agora, eu vou ficar com 3 pontos nesse grupinho, tá? Então, agora eu vou trabalhar dessa maneira. Então, ó, comecei com um ponto, aqui tem 2 pontos, aqui 3 pontos. Sempre uma corrente de separação. Venho no grupo seguinte e faço um ponto alto no primeiro e 2 pontos no último ponto, tá? O aumento é sempre no último ponto. Então, eu vou trabalhar aqui. Gente, eu vou trabalhar dessa maneira até o finalzinho, certo? Uma corrente de separação. Ponto em cima de ponto. Lembrando que no último ponto a gente faz 2 pontos. Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui no início novamente e volto. Minha gente, terminei mais uma voltinha, ó. Cheguei novamente no início. A mesma coisa, ó. Já fiz aqui a minha corrente, eu solto. Eu vou explicar mais um pouquinho aqui para vocês, que eu vou fazer uma sequência de carreiras repetidas. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, sempre eu faço isso para marcar aqui, ó. Porque fica mais fácil. Que é o ponto baixo, aqui é a corrente. Aí, eu venho por trás, pego essas duas, ó. Tem que pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu pego aqui a laçada, ó. Passo aqui, levando para trás. Agora, eu venho aqui, ó, dou aquela puxada aqui, pra ficar bem certinho aqui a correntinha. Aí, eu venho no mesmo ponto, ó, no mesmo ponto pela frente, e faço o ponto baixo e a corrente, certo? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse ponto fica bem apertadinho, tem cuidado para vocês não... Quando a gente faz isso, esse ponto aqui fica, ó, bem apertado. Então, você vem aqui, faz um ponto alto nele. E sempre conferindo, tá? Agora, vamos ficar com 4 pontos aqui, ó. Então, vou fazer o aumento nesse último ponto. E uma corrente de separação, tá vendo? Então, eu comecei com 1, 2, 3 e 4, ó. Então, eu vou fazer, minha gente, dessa maneira, até ficar com 7 pontinhos em cada grupinho desse. Então, vai ser um total de 7 carreiras. Então, já fiz 1, 2, 3, tô na quarta, vou fazer até completar 7 carreiras. E eu volto, porque nós vamos começar a mudar as carreiras, tá? Meninas, fiz aqui até o aumento 7. Então, temos aqui 7 carreirinhas, tá? É para o tamanho de
40 centímetros. Se você quiser maior, você vai fazer aqui agora o aumento, tá? Então, você vai fazer o aumento aqui, para depois você começar a fazer o desenho que vai definir aqui, né? Afinando, certo? Então, aumenta nessa parte aqui, onde nós estamos fazendo aumento, certo? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui, ó. Eu não vou fechar a carreira como eu vinha fechando, então por isso que eu não fechei. Então, aqui eu fiz minha correntinha, tenho aqui minha laçada. Aqui, ó, geralmente eu fecho aqui, nesse pontinho baixo aqui, tá? Ó, que eu faço isso e fecho aqui. Não vou fechar aqui, porque eu vou agora diminuir um ponto aqui e diminuir um ponto no final. Então, eu venho diretamente aqui nesse segundo ponto. Pego aqui as duas alcinhas do ponto, pego a laçada, passo as duas perninhas do ponto, ó. Aí eu puxo aqui, tá vendo? Ficou o ponto aqui que eu não trabalhei nele. Então, eu venho aqui pela frente e vou fazer o meu famoso ponto alto falso, né? Que é um ponto baixo, uma corrente. E vou trabalhar até o penúltimo ponto, fazendo ponto alto para cada ponto alto. Não vamos mais fazer aumento, vamos fazer diminuição, certo? Essa carreira aqui eu vou ficar com 5 pontos, ó. Não trabalhei o primeiro e não vou trabalhar o último. E agora eu faço uma corrente, ó, venho aqui no meio, aonde temos uma corrente, e vou trabalhar 2 pontos altos. 2 pontos altos aqui no meio, tá vendo? Vai ficar assim. Uma corrente, pulo o primeiro ponto e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto, ficando com 5 pontos. Faço uma corrente, venho aqui nesse espaço de uma corrente, faço 2 pontos. Faço uma corrente e novamente pulo o primeiro ponto e assim eu vou trabalhar. E assim eu vou trabalhar por toda a volta, dessa maneira, tá vendo? Igual eu já expliquei aqui nesses dois grupinhos. Então, eu vou adiantar e volto já. Olha, terminei ficando assim, tá vendo, ó? 5 pontinhos, uma corrente, 2 pontinhos, uma corrente, 5 pontinhos, tá vendo? Ó, agora nós vamos para a próxima carreira. Novamente, ó, fiz aqui a minha corrente, solto a laçada, eu vou ignorar esse ponto, vou vir aqui nesse segundo ponto, ó, de trás para frente, deixa eu aproximar aqui, ó, foco aqui pra vocês verem, ó. Vou pegar essas duas alcinhas do ponto, ó, duas alcinhas desse ponto, do segundo ponto, tá? Ó, e vou pegar a laçada, levar para trás, dessa maneira. Opa, encaixou aqui. Ó. Aí, eu vou ajustar aqui. Tem que ajustar, tá? Até essa correntinha encostar no ponto. Aí, eu venho, ó, pela frente aqui e vou fazer a mesma coisa que eu expliquei pra vocês. Gente, tá engalhando aqui numa perninha de um ponto. Vamos lá. Vou subir meu falso ponto alto. E agora, eu vou trabalhar novamente, ó. Um ponto alto até o penúltimo. Agora, eu fiquei aqui com 3 pontos. Fui diminuindo, ó. Aqui tinha 7, aqui 5, agora 3. Então, não trabalhei o primeiro e não trabalho o último. Faço uma corrente, venho nesse espacinho de uma corrente, faço 2 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui no outro espaço de uma corrente e faço 2 pontos altos. Agora, aqui no meio, eu vou ter 2 grupinhos de 2 pontos, tá vendo? Faço uma corrente, venho, pulo um primeiro ponto e vou trabalhar o meu grupinho de 3 pontos. Ó, diminuindo o primeiro ponto e o último ponto, ficando dessa maneira, ó. Assim. Agora, eu faço novamente uma corrente, venho no espacinho de uma corrente, faço 2 pontos. Uma corrente, faço 2 pontos no outro espaço. Uma corrente e novamente pulo o primeiro ponto e vou fazer o grupinho de 3 pontos aqui. Então, eu vou trabalhar dessa maneira até o final, certo? Ó, fazendo isso aqui.
Então, eu vou adiantar e volto já. Minha gente, ó, terminei. Olha como tá ficando. Fica bem certinho, você vai colocando, né, na mesa e vai ajeitando, tá? Deixa eu dar uma diquinha pra vocês. Se aqui onde eu tô fazendo uma correntinha não der certo com uma correntinha, faça duas correntinhas. Se querer ficar assim, você faz duas correntinhas, certo? Eu faço uma correntinha e dá super certo, fica bem retinho meu trabalho. Então, vamos lá. Eu cheguei aqui no início, aqui eu faço uma correntinha. Agora, essa carreira eu vou fechar normal. Então, eu venho aqui, ó, e fecho com ponto baixíssimo normal. Por quê? Porque eu vou pegar aqui, ó, vou vir nesse segundo ponto, vou pegar aqui, ó, de trás para frente, vou pegar a laçadinha. Eu quis fechar assim, para o ponto ficar bem certinho aqui, tá? Geralmente, quando a gente ignora, ele fica meio que escondidinho aqui, tá vendo, ó? Ó. Então, eu quis que ele ficasse bem certinho aqui. Então, agora eu vou trabalhar aqui, ó, nesse ponto do meio, certo? Ó. Coloca aqui a agulha, ó, de frente para trás, pego o fio que vem do novelo. E aqui eu vou subir meu falso ponto, minha corrente. Meu primeiro ponto. Faço uma, duas, três correntes e faço no mesmo espaço um ponto alto. Fiz aqui um V, certo? Ó, dessa maneira. Bem no meio aqui desses três pontos, fiz um V. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui nesse primeiro espacinho aqui de uma corrente, vou trabalhar. E vou trabalhar dois pontos altos. Então, eu vou fazer agora esses grupinhos de dois pontos. Uma corrente, venho no outro espaço, faço dois pontos. Agora, eu vou ficar aqui com três grupinhos de dois pontos. Dois pontos no outro espaço. E uma corrente, ó, fiquei aqui com três. Então, eu comecei com um, aqui dois, aqui três. E o Vzinho, tá vendo, ó? Aí, eu fiz aqui minha corrente, pulo o primeiro ponto, venho nesse ponto do meio. E faço um V, um ponto alto, três corrente, um ponto alto. Ficando dessa maneira, ó. Uma corrente, venho aqui nesse espacinho de uma corrente e faço dois pontos. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, do outro lado, ó. Vou fazer os três grupinhos de dois pontos, ó. Uma corrente, venho no outro espacinho, dois pontos. Uma corrente e novamente o V nesse pontinho aqui do meio. Aqui é um ponto alto, três corrente, um ponto alto. Ó, tá vendo? Eu vou trabalhar dessa maneira por toda a volta. Meninas, olha, terminei aqui mais uma carreira. Cheguei aqui, ó, fiz meu grupinho, fiz minha corrente. E cheguei aqui no V. Então, agora eu vou fechar aqui, ó. Fiz o ponto baixo e a correntinha aqui, ó. Então, vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, aí eu venho aqui, ó. De trás, ó. De trás pra frente, dentro do V. Pego a laçada, levo para trás. E agora, eu venho pela frente, pego o fio que vem do novelo e faço o famoso falso ponto alto. Um ponto baixo, uma corrente. E vou trabalhar mais 6 pontos, ficando com 7 pontos. Cinco, 6, 7. 7 pontos. Ó, 7 pontos. Faço uma correntinha. Agora aqui eu vou diminuir esses grupinhos aqui de dois pontos. Então, eu vou pular aqui, ó. Ó, pulo aqui, venho aqui nesse espacinho e vou fazer aqui, ó. Fiz uma correntinha, tá? Eu vou fazer dois pontos aqui.
uma corrente, venho no outro espaço, faço 2 pontos. Ó, vou diminuir. Então, aqui eu vou ficar com 2 grupinhos de 2 pontos. Aqui eu tinha 3, aqui eu tenho apenas 2. Então, ignorei esse daqui. Novamente, ó, faço uma correntinha, aí eu ignoro aqui esse ponto. Ignoro aqui esse grupo, ó, venho diretamente, ó, pulo tudo isso aqui, venho diretamente para o V. E vou fazer 7 ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, ignoro tudo isso aqui, venho nesse espacinho aqui, faço 2 pontos, uma corrente, venho no outro espaço, faço 2 pontos. Uma corrente, venho direto dentro do V e vou venho direto dentro do V e faço novamente 7 pontos, ficando dessa maneira, ó. Então, eu vou fazer toda a minha carreira e já volto. Meninas, terminei. Olha como fica bem certinho. Tá vendo? Ó, o desenho aqui, ó, ficou. E esse desenho aqui que vai diminuindo, ó. Começa com 1, aí 2, depois 3 e vai diminuindo, 2. Agora, eu vou fazer um só aqui, tá? Então, vamos lá fazer a próxima carreira. Cheguei aqui no início. Eu vou fechar do jeito que eu vinha fechando antes, tá? Então, eu fiz aqui minha corrente. Eu vou vir aqui, ó. Aqui tem um ponto, é o ponto alto falso, né? Então, um ponto baixo, a corrente. Aí, eu venho aqui, ó. Como eu sempre faço, ó. Só pra destacar aqui, pego essas duas, ó. De trás para frente, ó. Duas perninhas, tá vendo, ó? Pego aqui a laçada, levo ela para trás. Dou aquela regulada aqui, ó. Aí, eu venho no mesmo ponto, ó. Pela frente. Pego o fio que vem do novelo, subo aqui, ó. Um ponto baixo, uma corrente. Eu vou trabalhar agora ponto alto em cima de ponto alto, separado por uma corrente. Então, eu vou fazer mais uma corrente, que é a corrente de separação. Um ponto baixo, uma corrente e a corrente de separação. Eu vou trabalhar... vou trabalhar todos os pontos, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Ponto alto, uma corrente. Cheguei aqui no finalzinho. Ficou assim. Tá vendo? Agora que eu não faço uma corrente, tá? Então, eu trabalho uma correntinha somente aqui no meio. Aqui, ó, fiz meu último ponto alto, eu já laço, venho aqui nesse espacinho aqui, ó. No espacinho entre esses dois grupinhos. E aqui eu vou fazer 2 pontos. Laço, já venho aqui para esse grupinho de 7 pontos. Venho em cima do primeiro ponto, já vou fazer um ponto alto, uma corrente. Ponto alto no outro ponto, uma corrente. E assim eu vou trabalhar. Em cima de todos os pontos. Um ponto alto, uma corrente. Ponto alto, uma corrente. Cheguei novamente aqui no último ponto. Ficou assim, tá vendo, ó? Bem certinho. Aí, aqui eu faço a mesma coisa, ó. Laço, venho aqui nesse espacinho entre esses dois grupinhos de 2 pontos e faço 2 pontos. Não faço corrente, laço e venho novamente aqui em cima do grupo de 7 pontos. E vou trabalhar um ponto alto, uma corrente. Por todos os pontinhos, tá? Então, essa carreira eu vou trabalhar dessa maneira. Eu vou adiantar aqui e já volto. Terminei. Olha, gente, como fica certinho, tá? Cheguei aqui no início, ó. Ficou assim. Cheguei aqui no início novamente. Aqui eu vou fazer o mesmo fechamento, ó. Vou soltar aqui. Vou vir aqui, ó, que é o ponto baixo. Vou vir nessa correntinha aqui.
Ó, de trás para frente, pegando essas duas alcinhas do ponto. Pego aqui a laçadinha, levo a laçadinha para trás. E aqui eu vou subir, ó, venho pela frente e vou subir meu ponto alto. Ponto baixo, uma corrente. Então, trabalhei aqui um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto. Fiz o ponto baixo, a corrente. Vou trabalhar duas correntinhas de espaço. Venho em cima desse outro ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho em cima do outro ponto, trabalho um ponto alto. Eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, separado por duas correntes. Duas correntes, próximo ponto, ponto alto, duas correntes, próximo ponto, duas correntes. Então, vou trabalhar dessa maneira. Ponto alto, duas correntes, até o finalzinho. Até em cima desse último ponto aqui, ó. Ó, fiz aqui meus 7 pontos. Ponto alto, em cima de ponto alto, separado por duas correntes. E ficou assim, tá? Abrindo aqui, ó, o detalhe aqui do bico. E aqui eu tenho esses dois pontinhos que eu fiz aqui no meio. Então, aqui eu vou ignorar esses dois pontos. Venho em cima do primeiro ponto do outro grupinho aqui, ó. Então, eu ignoro esses dois pontos. Então, duas correntes. Novamente, ponto alto, duas correntes. Ponto alto em cima de ponto alto, duas correntes. E assim eu vou trabalhar em cima dos pontos, dessa maneira. Duas correntes e ponto alto. Cheguei aqui, ó, no último ponto e tem esses dois pontinhos que eu fiz aqui no meio. Ignoro eles, venho para o próximo ponto desse outro grupinho aqui. E novamente eu vou repetir. Ponto alto, duas correntes. Ponto alto, duas correntes. E assim eu vou fazer por toda a volta. Vai ficando assim, ó. Ó, bem certinho, tá vendo? E olha isso, minha gente, mais uma carreirinha concluída. E olha como tá ficando perfeito e lindo. Bem certinho, tá? Não tá embabadado, não tá emborcando. Então, vamos agora para a última carreirinha. Vou fazer o fechamento assim, ó, que é o ponto baixo e aqui é a correntinha. Então, vou fechar normal, ó, com ponto baixíssimo. Deixa eu pegar as duas. Tenho que pegar aqui as duas alcinhas, tá vendo? Ó, bem no meio aqui. Ponto baixíssimo, certo? Ó, solta aqui a laçada. Venho aqui no espacinho das duas correntes, ó, coloco a minha agulha aqui nesse espacinho das duas correntes, pego a laçada, levo para trás. E aqui eu venho pela frente, pego o fio e vou subir meu falso ponto alto. Venho no mesmo espaço, faço um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos nesse espaço, tá? Eu não trabalhei em cima desse primeiro ponto. Então, agora, eu não vou trabalhar em cima desse ponto, do primeiro ponto, nem em cima do último ponto, certo? Porque são os pontos que ficam bem juntinhos. Então, não vou trabalhar nesses pontos, tá? Vou trabalhar aqui no espaço e em cima desses pontos no meio aqui. Então, fiz aqui dois pontos no espaço, vou fazer uma, duas, três correntes. Pego aqui essas duas alcinhas do ponto, passo o meu fio, faço um ponto aqui, ó, picô, tirando tudo de uma vez, pra ficar bem certinho assim. Venho em cima desse ponto e faço um ponto alto. Ficando assim o meu picô. Venho no espaço, faço dois pontos altos. Faço três correntes. Pego aqui as duas alças do ponto e faço um picô, passando, ó, assim, tudo de uma vez. Venho em cima do ponto e faço um ponto alto. Ó, vai ficando assim, bem fechadinho aqui, que é a última carreira, tá? Então, venho no espaço, novamente, ó, dois pontos, três corrente, pego aqui essas duas alcinhas do ponto, faço meu picô dessa maneira, venho em cima do ponto, faço um ponto alto. Aí, vamos ficar com um total de 5 picô, tá?
5 picôzinhos. 2 pontos, 3 correntes. Pego as 2 alças do ponto, faço o picô assim. Venho em cima do ponto alto. Venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Olha, vai ficando dessa forma. Venho aqui no espacinho, 2 pontos altos, faço 3 correntes, pego essas 2 alcinhas do ponto, faço picô. Venho em cima do ponto e faço um ponto alto. Aqui eu já tenho meus 5 picô. Vai ser 5 picô dessa maneira, ó. Agora que cheguei, ó, no último espaço, eu vou trabalhar apenas 2 pontos no espaço. Não faço picô, tá? Aqui eu não faço picô, certo? Aí eu já venho para o próximo espaço. Então, não trabalho em cima desse último ponto, nem em cima desse primeiro ponto. Venho para esse espacinho aqui. Então, já venho aqui, faço 2 pontos. E aqui eu começo já a fazer, ó, o meu picô. Então, faço 3 correntes, pego as 2 alças do ponto e vou repetir. Ó, venho em cima do ponto, faço um ponto alto. Venho no espaço, faço 2 pontos altos. Eu vou repetir mesma coisa que eu fiz aqui. Tá vendo? Dessa maneira que eu vou trabalhar. Meninas, terminei, ó. Fiz aqui eu faço 2 pontinhos, né? Como eu vinha fazendo, ó, 2 pontinhos aqui no espaço, tá? Eu não trabalho esse ponto. Então, aqui eu fiz meus 2 pontinhos, agora eu vou fechar aqui. Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, eu vou soltar aqui, ó. Próxima aqui pra vocês verem, ó. Vou soltar aqui a minha linha, eu venho aqui, ó, aqui nesse pontinho aqui. Aqui tem o falso ponto alto, tá? Então, eu faço um ponto baixo e uma corrente. E aqui nessa corrente, ó, eu faço isso aqui pra marcar certinho. Aí, eu venho aqui por trás, ó, pego essas 2 alcinhas aqui, ó, tá vendo? E venho aqui, pego aqui, ó, levo para trás. Agora, aqui eu venho, vou cortar aqui, que aí fica melhor aqui da gente passar, tá? Então, venho aqui, eu pego a ponta e passo pela laçada. E puxo, tá? Ó, puxo. E, gente, fica o arremate perfeito, ó. Dá aquela puxadinha, já forma aqui um nozinho. E olha isso, que é arremate perfeito. Agora, eu venho aqui, eu pego uma agulha mais fina, pra não abrir o ponto, tá? Então, eu pego aqui uma agulhinha mais fina e desço aqui com essa pontinha, ó, até embaixo. Ó, aí eu pego aqui 3 pontinhos, ou quantos pontinhos você quiser, ó, e passo essa pontinha. Trago essa pontinha para baixo aqui. Aqui são 6 perninhas, então eu vou dividir 3 perninhas para cada lado. Pego aqui, ó, uma perninha de um pontinho, de preferência aqui dentro, pra ficar bem escondidinho o nó, tá? Porque suplar a gente tem que fazer o acabamento bem perfeitinho. Na verdade, todas as peças a gente tem que fazer, né? Mas principalmente suplar, a gente tem que ter aquele capricho a mais. Dei aqui 2 pontos, venho aqui com a colinha. Ó, pode ser a cola da sua preferência, tá? Eu uso essa daqui e gosto bastante. Eu venho aqui com o pingo de cola, ó. E agora dou o terceiro nozinho, tá? Terceiro nozinho e corto. Acabou que ficando 4 perninhas para um lado, mas não tem problema não, tá? Enfim, gente, é isso, ó. Dei aqui 2 nozinhos, coloquei o pico de cola, dei o terceiro nozinho. Agora, eu dou aquela apertadinha aqui, coloco ele, deixo ele debaixo dos pontos, ó. Dou aquela apertadinha. E, gente, vocês procuram o final e não acha, tá? Ó, tá escondido, você não acha. E não fica alto, porque eu dividi, né, o fio 6 em 3 pernas para cada lado. Porém, aqui ficou 4, né? Mas, enfim, foi isso. E essa perninha aqui, ó. Essa perninha aqui do início, você faz a mesma coisa, tá? Só que aqui, ó, eu fiz correntinha. Então, nem precisa. Mas como eu gosto de fazer esse nozinho, eu faço a mesma coisa. Dividir aqui certinho, né, minha gente? Ó, divido. Aí, eu pego aqui a agulhinha de crochê mais fina. Se você tiver agulha de tapeceiro, também dá certo, tá? Ó,
Pego aqui uma perninha de dentro aqui dessa correntinha que eu fiz, ó. E venho aqui, ó, faço 1, 2. Ponho um pingo de cola. Um pinguinho só, tá, minha gente? Não põe muito. Um pinguinho de cola. E dou o terceiro nozinho. O bom de fazer uma peça assim, toda em uma cor, porque a gente só tem 2 pontinhas para arrematar, né, minha gente? O começo e o final. Agora, você faz a mesma coisa, ó. Dá aquela apertadinha aqui e coloca um pontinho por cima. E dá aquela apertadinha. E pronto. Nossa peça tá prontinha. Perfeita. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fica bem certinho. Tá vendo, ó? Fica maravilhoso. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. E olha, o tamanho fica excelente. É um modelinho lindo. Tá vendo? Maravilhoso, minha gente, maravilhoso mesmo. Então, minha gente, essa foi nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele gostei, tá bom? E se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Então, eu vou ficando por aqui. Ficam todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!